a Deus, amém, irmãos? Vamos nos colocar de pé, em reverência à palavra. Convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias em 1 Crônicas 13, primeiro livro de Crônicas 13, capítulo 13. Vamos ler aí a partir do versículo 1. Amém? Todos acharam? 1 Crônicas 13, vamos ler a partir do versículo 1. Está escrito assim: E teve Davi conselho com os capitães dos milhares e dos centos, e com todos os príncipes. E disse Davi a toda a congregação de Israel: Se bem vos parece, e se vem isso do Senhor nosso Deus, enviemos depressa mensageiros a todos os nossos outros irmãos, em todas as terras de Israel, e aos sacerdotes e aos levitas, com eles nas cidades e nos seus arrebaldes, para que se ajuntem conosco, e tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque não a buscamos nos dias de Saul. Então disse toda a congregação que assim se fizesse, porque esse negócio pareceu reto aos olhos de todo o povo. Ajuntou, pois, Davi a todo Israel, desde Sior do Egito até chegar a Amate, para trazer a arca de Deus de Quiriate Jearim. Então Davi, com todo Israel, subiu a Baalá, e dali a Quiriate Jearim, que está em Judá, para fazer subir dali a arca de Deus, o Senhor que habita entre os querubins, sobre a qual é invocado o seu nome. E levaram a arca de Deus sobre um carro novo, da casa de Abinadab, e Uzá e Aiô guiavam o carro. Davi e todo Israel alegravam-se perante Deus com toda a sua força, em cânticos, com harpas, com alaúdes, com tamboris e com símbolos e com trombetas. E chegando à eira de Quidom, estendeu Uzá a mão para segurar a arca, porque os bois tropeçavam. Então se acendeu a ira do Senhor contra Uzá e o feriu, por este ter estendido a mão à arca, e morreu ali perante Deus. E Davi se encheu de tristeza de que o Senhor houvesse aberto brecha em Uzá, pelo que chamou aquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje. E naquele dia temeu Davi ao Senhor, dizendo: Como trarei a minha arca de Deus? Pelo que Davi não trouxe a arca de Deus à cidade de Davi, porém a fez retirar à casa de Obed-edom, o geteu. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa, e o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tinha. Amém? Até aqui, vamos orar. Senhor, meu Deus, esta palavra, Senhor, é a palavra que o Senhor preparou nesta manhã para falar conosco. Senhor, esta é uma palavra viva, poderosa e eficaz. E que os nossos ouvidos estejam atentos, e o nosso coração também, Senhor, para receber a Tua palavra, para receber aquilo que o Teu Espírito Santo tem para ministrar aos nossos corações através desta palavra. Senhor, que Tu tenhas toda a liberdade e que Tu possas agir conforme a Tua vontade e o Teu querer, em cada vida, em cada coração, ó Pai. Usa-me, Senhor, eu te peço, na unção e no poder do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Amém? Os irmãos podem se assentar. Estava orando, estava meditando, o Senhor me levou a esse texto, hoje pela manhã, e o Senhor falou sobre ter uma boa intenção, não basta para agradar a Deus. Há um ditado popular, e diz que de boas intenções o inferno está cheio, você já ouviu isso? Não são as boas intenções que agradam a Deus. Não é a empolgação que agrada a Deus. Não é o movimento que agrada a Deus. O que agrada a Deus é que a sua palavra seja cumprida. O texto vai nos mostrar aqui que, versículo 8, Davi e todo Israel se alegravam perante Deus,
com toda a sua força, com cânticos, com harpas, com alaúdes, com tamboris, com símbolos e com trombetas. Tinha um movimento. Eles buscaram a arca no lugar, estavam levando para outro lugar. Tinha um movimento empolgante, um movimento que envolveu as pessoas, porque diz que todos se alegraram e estavam ali com toda a sua força. Então tinha uma empolgação. Tinha ali um ambiente que estava envolvendo todo mundo. Mas a palavra de Deus diz que eles chegam no determinado lugar, os bois vão tropeçar, e Uzá, que estava ali guiando o carro, Uzá e Aiô, Uzá está ali guiando, ele viu que a arca poderia cair, e ele estende a sua mão para segurar a arca. Mas a Bíblia diz que naquele mesmo momento, a ira do Senhor se acendeu contra ele, e ele morreu ali. O Senhor o matou. Quando Davi olhou aquilo, Davi se encheu de tristeza e de temor. Porque Davi pensou, como é que eu vou trazer a arca de Deus a mim? Nos dias de hoje, irmãos, está faltando temor. Quando a gente olha para a igreja em geral, está faltando temor. Tem muito movimento, tem muita canção, tem muita emoção, mas tem pouco temor, tem pouca reverência. Tem pouco compromisso com a palavra de Deus. Hoje em dia, muitas pessoas estão achando que a sua boa intenção, não, eu vou fazer um negócio aqui para Deus. Não, eu vou criar aqui um movimento para Deus. Eu vou envolver as pessoas. Você pode criar um movimento, você pode envolver as pessoas podem se alegrar ali. As pessoas podem estar empolgadas com toda a sua força ali, achando que estão agradando a Deus. Mas se não estiver de acordo com a vontade de Deus, ninguém está agradando a Deus. Ninguém está agradando a Deus. Então a gente precisa entender que a boa intenção, que o movimento, que a empolgação, que muitas vezes o cântico, porque tinha cântico. E hoje em dia as igrejas estão mais cantando do que orando. Hoje em dia as igrejas estão mais cantando do que ouvindo a palavra. E tem muitas igrejas que estão sendo simplesmente o tempo, e a gente fala isso às vezes, que a gente vai observando. Não que seja errado, mas às vezes o tempo do louvor é um tempo muito extenso. Aí quando chega na palavra fica aquele pouquinho. Aquele pouquinho. Mas o que sustenta, irmão, é a palavra. O que ensina, o que instrui é a palavra. Não é errado você louvar, adorar o Senhor, não. A Bíblia diz que nós temos que louvar o Senhor, louvar em todo o tempo, temos que louvar. Mas nós temos que fazer as coisas conforme a instrução da palavra de Deus. Tudo que a gente tira daquilo que Deus nos mostrou, vai ser uma coisa que não vai agradar a Deus. E que Deus não vai estar ali, naquele movimento. Tem um movimento, mas Deus não está ali. Tem um ambiente, mas Deus não está naquele ambiente. Nós não podemos fazer nada só movido pela empolgação. Nada. E quando a gente olha para esse texto, esse é um texto que a gente olha, a gente fica pensando, mas puxa vida, como é que Deus, o boi tropeçou, como é que Deus se irou contra Uzá? E teve uma boa intenção, não teve? A arca pode ser que caia, eu não vou deixar a arca cair, eu vou segurar ela. Mas a ira do Senhor se acende. E por quê? Então eu quero que você entenda isso. Deus tem instruções. Nunca se esqueça disso. Deus tem instruções. Instruções que devem ser seguidas, obedecidas. O prazer do Senhor, lembra daquilo que Deus usa Samuel para falar para Saul, não está no sacrifício. O prazer do Senhor está na obediência. Muitas vezes a gente acha que o sacrifício é só aquilo que se fazia antigamente. Não, o sacrifício é tudo que nós vamos fazer em nome de Deus. Aqueles estão fazendo um sacrifício, reúne o povo aqui, e aquilo é um mover que a gente pode entender como sacrifício.
Mas não foi feito de acordo com a palavra de Deus. Então Deus não está naquilo ali. E a gente tem que vigiar nisso. Porque Deus deu instruções, Deus deu a sua palavra. Eu quero que você entenda isso. Tudo que eles fizeram de errado. Primeiro, os sacerdotes não foram colocados para organizar aquilo. Quem organizou aquilo? Foi Davi, versículo 1, foi os seus capitães, foi os seus príncipes, foram os líderes de Israel. Eles chamam os sacerdotes para participar, mas eles não deixam os sacerdotes organizar. Quem está organizando não é o sacerdote. Quem está organizando ali é Davi e o povo. E nós vamos depois, vamos ver as instruções que Deus tinha dado. Então foi o primeiro erro deles. Segundo, Deus tinha escolhido uma tribo para cuidar das coisas do templo. Que tribo era essa? Que tribo era essa, irmão? Os levitas. Só os levitas podiam se envolver com as coisas do templo. Ou do tabernáculo. O templo ainda não está erguido aqui, mas era o tabernáculo. Só os levitas. Só a família dos levitas. E dentro das famílias dos levitas, Deus escolheu ainda uma família especial que tinha que cuidar da arca. Não era qualquer levita que ia cuidar da arca. É só uma família especial que podia cuidar da arca. Uma ia preparar e a outra iria cuidar de carregar a arca. Tocaram na arca do Senhor. E nós vamos ver que Deus proibia tocar-se na arca do Senhor. Eles não podiam tocar na arca do Senhor. Então Deus deu instruções que não foram obedecidas, que não foram feitas. Por isso a ira de Deus. Então a gente precisa tomar cuidado, porque nem tudo que a gente faz em nome de Deus vai agradar a Deus. Se eu estiver fazendo alguma coisa em nome de Deus que não é aquilo que Ele mandou fazer, que não está de acordo com aquilo que Ele mandou fazer, eu não vou agradar a Deus. Eu não vou agradar a Deus. Porque Deus tem as suas instruções, Deus tem os seus princípios que nós temos que obedecer. Isso é muito importante para nós como igreja. Nós estamos no Novo Testamento e muitas pessoas hoje fazem as coisas como se o Deus do Velho Testamento não fosse o mesmo do Novo Testamento. Como se as coisas que Deus ensinou no Velho Testamento deveriam ser jogadas no lixo e aquilo que está no Novo Testamento só seguir. Não é assim. Jesus disse, eu não vim abrogar a lei, mas eu vim cumprir. Jesus cumpriu. E por que hoje nós não vamos cumprir a lei? Nós cumprimos ela em Cristo. Nós cumprimos ela em Cristo. Mas tudo aquilo que na palavra de Deus foi escrito para a nossa instrução. Eu tenho que olhar e tenho que obedecer. Eu tenho que olhar e tenho que saber que Deus tem ali princípios e Deus tem instruções que têm que ser seguidas. Vamos voltar um pouquinho lá para Números, capítulo 3. Abre em Números, capítulo 3. Quando o tabernáculo vai ser construído, vai ser levantado, Deus está instruindo e dando orientações sobre o tabernáculo e sobre os utensílios do tabernáculo. Números, capítulo 3. Quando Deus está ali separando, Ele separa a tribo de Levi, e dentro da tribo de Levi tem 3 famílias, Gerson, Coate e Merari. São 3 famílias que estão ali, que dão origem a todos os levitas, e Deus vai separar e vai dar instruções para cada um. O versículo 29 diz assim, as gerações dos filhos de Coate assentarão as suas tendas ao lado do tabernáculo da banda do sul. Então, eles tinham que montar as suas tendas no lugar que Deus designou, do lado do tabernáculo, do lado do sul. O príncipe da casa paterna das gerações dos coatitas será Elisafã, filho de Uziel. Tinha um maioral. Versículo 31, e a sua guarda, o seu serviço será o quê? A arca. Quem é que tinha que tomar conta da arca? Os coatitas. Deus deu essa instrução para eles. Eles vão guardar a arca, a mesa, o castiçal, os altares, os utensílios do santuário,
com que ministram, e o véu com todo o seu serviço. Essa era a função dos filhos de Coate, os coatitas, levitas. Eles eram os que estavam encarregados de carregar a arca do Senhor. Capítulo 4 aí, versículo 5. Quando a arca fosse movida, quando o tabernáculo fosse movido, versículo 5, quando partir o arraial, Arão e seus filhos virão, tirarão o véu da coberta, e com ela cobrirão a arca do testemunho. Por-lhe-ão em cima uma coberta de peles de texugos, e sobre ela estenderão um pano todo azul, e lhe colocarão os varais, e assim cada utensílio. A instrução é de cada utensílio. Ele vai falar utensílio por utensílio. Pois lá no versículo 15, havendo, pois, Arão e seus filhos, ao partir do arraial, acabado de cobrir o santuário e todos os seus instrumentos do santuário, então os filhos de Coate virão para levá-los, mas no santuário não tocarão, para que não morram. Este é o cargo dos filhos de Coate na tenda da congregação. Então eles teriam que esperar. A única pessoa que poderia tocar na arca, que poderia manusear a arca antes que ela estivesse coberta, sacerdotes. Os sacerdotes então tinham que cobrir tudo aquilo que estava lá, colocava os varais, preparava, estava tudo coberto, tudo preparado. Depois somente os filhos de Coate teriam que vir e carregá-la nos ombros. Essa é a instrução de Deus. A arca não foi feita para ser carregada em carro de boi. A arca não foi feita para ser carregada em cavalo. A arca foi feita para ser carregada aos ombros daqueles que Deus escolheu. Amém? O que isso mostra para nós? Que Deus tem ordem. Que Deus tem decência. Que Deus tem instrução. Que nós temos que olhar e obedecer. Não, eu vou fazer as coisas para Deus do jeito que eu quero. Eu tenho que fazer as coisas para Deus do jeito que Deus instrui, do jeito que Deus mostra. Do jeito que Deus está revelando na sua palavra. Versículo 17, falou o Senhor a Moisés e Arão, dizendo: não deixareis extirpar a tribo das gerações dos coatitas, do meio dos levitas. Por que Deus está falando? Porque o sacerdote era responsável de cobrir, porque o sacerdote era responsável de deixar tudo preparado, para que quando eles entrassem, eles não vissem nada. Porque se eles vissem, eles morreriam. Lembra do primeiro versículo que nós lemos? Se eles vissem, eles morreriam. Se eles tocassem, eles morreriam. Não deixareis extirpar. Vocês são responsáveis para que quando eles chegarem ali, esteja tudo coberto, tudo preparado. Verso 19, mas isto lhes fareis, para que vivam e não morram, quando chegarem à santidade das santidades. Arão e seus filhos virão, e a cada um porão no seu ministério e no seu cargo. Está vendo que a igreja não é cada um faz o que quer. Deus escolhe, e aquele que Deus escolhe, Ele vai colocar cada um no seu lugar. Cada um no seu lugar. Isso é a responsabilidade do pastor, da liderança da igreja. Por isso que igreja não é democracia, irmão. Igreja não é democracia. Não é cada um faz o que quer, não é cada um faz o que pensa. Por isso que tem muita gente que não quer mais vir para a igreja, porque o povo de hoje em dia não quer mais submissão. Quer cada um fazer o que quer, na hora que quer, quando quiser. Com Deus não é assim, irmão. Com Deus Deus é ordeiro, Deus tem ordem, Deus tem decência, Deus tem instruções, Deus tem regras que têm que ser cumpridas. Versículo 20, porém não entrarão para ver quando cobrirem o santuário, para que não morram. Eles não podiam tocar e eles não podiam ver. Nem tocar nem ver. Irmão, por que isso? Porque Deus falou. Quem somos nós para questionar? Não tem nada demais, ver. Lembra no episódio que os filhos de Eli levam a arca, Israel é derrotado, os filisteus tomam a arca, ali a arca fica pelos filisteus, Deus vai castigando os filisteus decidem enviar a arca de volta, eles enviam a arca chega lá em Bet-Semes e os Bet-Semitas fazem o quê? Olham para a arca e morre muita gente. Porque olhou para a arca. Houve uma falta de temor. E morreu. Você pegar lá no comecinho de Samuel, vai morrer muita gente. Se eu não me engano, acho que foi mais de 50 mil pessoas que morreram. Por quê? Não tem nada demais. Tem sim.
Deus está dando instrução. Amém? E a gente tem que obedecer às instruções que o Senhor falou. Então, você vê que eles foram fazer tudo sem a direção, sem a instrução do Senhor. Os sacerdotes não vieram para organizar. Os levitas da família dos coatitas não vieram para carregar. Em vez de ser carregada nos ombros, foi carregada sobre um carro de bois. Alguém estende a mão, toca na arca. Uma série de coisas que foram fora da palavra de Deus e terminaram como consequência na morte de Uzá. Então, sempre que a gente não obedecer a Deus, vai terminar em morte. Sempre que a gente desprezar a palavra de Deus, vai terminar em morte. Vai terminar em algo ruim. Então nós temos que olhar para a palavra de Deus, e a Bíblia diz que nós temos que ter temor e reverência. O que Deus falou, falou, amém, glória a Deus. O que Deus instruiu, amém, eu vou obedecer. Eu vou obedecer. Porque Deus, Ele se agrada mais da obediência do que dos sacrifícios. Tem toda aqui olha que moveu todo Israel, versículo 5, ajuntou a Davi todo Israel, desde Sior do Egito até chegar a Mate. Olha, envolveu a nação inteira, lá em 1 Crônicas 13, envolveu muita gente. Houve um movimento tremendo, mas tudo feito fora da vontade de Deus. Então não interessa. Lá, mas ali tem muita gente. Mas todo mundo está indo ali. Não, mas ali está um negócio ali, ó. É de Deus. Será que é de Deus? Vamos prestar atenção no que está sendo feito. Vamos prestar atenção naquilo que está sendo... Porque Deus não vai contra aquilo que Ele falou, irmão. Quantos anos se passaram, meu irmão, daquelas instruções de Deus para Moisés até chegar aqui? Muitos e muitos anos. Mais de 300 anos, talvez uns 400, 500 anos se passaram. Desde que Deus tinha dado as instruções para Moisés. Mas Deus esqueceu? Mas Deus falou assim, não, mas faz tempo que eu falei. O povo já esqueceu, tudo bem. Deus falou isso? Não, porque Deus não fala isso. O que Deus fala? Os céus e a terra passam, mas a minha palavra não passa. Não muda, não perde o valor, não perde a sua importância. Não é porque faz tempo que está escrito na Bíblia que eu hoje posso fazer o que eu quiser. Não é porque foi escrita em outro tempo. Vocês concordam que foi escrita em outro tempo? Mas quando Davi está reinando, é outro tempo, já mudou o tempo bastante, já se passaram vários anos. Deus deu aquela instrução no deserto, agora o povo está na terra prometida. Deus deu aquela instrução para Moisés, mas Moisés morreu faz tempo. E porque Moisés morreu faz tempo, e porque o povo estava no deserto, agora está na terra, e porque agora é outra geração, muito tempo depois, é um povo mais moderno. Lá no deserto, acho que não dava para fazer um carro de boi, agora dá para fazer um carro de boi. Lá no deserto era uma coisa, que é outra. Será que é assim? Não é assim. Eu vou olhar para a palavra de Deus. Mas naquele tempo era de um jeito, hoje é de outro jeito. Mas naquele tempo não tinha isso, hoje tem isso. Será que eu posso olhar para a palavra de Deus e ter uma loucura na minha cabeça de pensar isso? Não posso. Porque Deus diz na sua palavra, os céus e a terra passam, mas a minha palavra não passa. Deus diz, eu velo sobre a minha palavra para cumprir. O compromisso de Deus está com a sua palavra, irmão. O compromisso de Deus está com a sua palavra, e se eu quero ter compromisso com Deus, primeiro eu tenho que ter compromisso com a sua palavra. O salmista lá no Salmo 119, ele vai dizer, escondi a tua palavra no meu coração, para quê? Para eu não pecar contra ti. Quer saber como agrada a Deus? Eu tenho que olhar para a palavra de Deus, tenho que ler a Bíblia. Quero saber aquilo que eu posso, que eu não posso fazer, eu tenho que olhar para a Bíblia. Hoje em dia nós estamos esquecendo de olhar para a Bíblia, de olhar para a palavra de Deus.
Nós estamos esquecendo, meu irmão, que a obediência é melhor do que o sacrifício. Nós estamos esquecendo que a palavra de Deus, os mandamentos do Senhor, eles trazem vida para nós. Deus está dizendo para Moisés, quando ele promulga a lei, ele fala, ó, estou colocando diante de você a bênção e a maldição, a vida e a morte. Onde que está a bênção? Onde que está a vida? Na obediência, na fidelidade. É quando eu olho para a palavra de Deus, eu tenho temor, eu tenho zelo da palavra de Deus. Não, Deus falou isso. Não importa quem fala o contrário, eu não vou ouvir quem fala o contrário. Não importa quantas pessoas estão fazendo isso, eu não vou estar no meio daqueles que estão fazendo, porque está errado. Se Deus me deu uma instrução, eu vou me guardar. Se Deus me deu uma instrução, eu vou me preservar. Vamos pensar em Noé, irmão. Noé tinha uma Bíblia? Não tinha. No tempo de Noé não tinha. Mas aquilo que Noé sabia de Deus, ele desprezou? Não. Toda o ser humano, toda a raça humana estava corrompida. Noé se corrompeu? Não. O crente tem que ser a pessoa que não é envolvida por nada. Ah, mas agora está tendo isso, ah, mas agora está tendo aquilo. Espera aí, deixa eu buscar o Senhor, deixa eu orar o Senhor, deixa eu olhar para a palavra do Senhor. Espera aí, o que isso aqui está de acordo ou não está de acordo com a palavra de Deus? Se não estiver de acordo com a palavra de Deus, meu Deus, não quero isso na minha vida. Não tem nada a ver comigo. Ah, mas está todo mundo indo lá. Ah, mas está tão bonito ali, porque foi uma festa bonita. Ah, mas está tão bonita a festa, está todo mundo lá. Não é a arca do Senhor, não é a coisa de Deus. Espera aí. Está fazendo aquilo que Deus falou ou está fazendo aquilo que Deus não falou? Está obedecendo aquilo que Deus mandou ou não está obedecendo aquilo que Deus mandou? Porque senão, irmão, não vai dar bom, não. Não gera fruto. Qual o fruto que gerou tudo isso aqui, irmão? Toda a nação está ali, o rei está ali, está todo mundo ali. Qual o fruto que gerou? Infelizmente gerou a morte de um rapaz por causa da ira de Deus. Todo mundo ali está envolvido em algo que não está de acordo com a palavra de Deus. Aí será que eles não sabiam? Será que eles não tinham ninguém para mostrar para eles o que era certo? Vira aí a tua folha da tua Bíblia, vai no capítulo 15. Diz assim, fez também Davi para cá, casa para si na cidade de Davi, e preparou um lugar para a arca de Deus e armou-lhe uma tenda. Então disse Davi, ninguém pode levar a arca do Senhor, senão os levitas, porque o Senhor os elegeu para levarem a arca do Senhor e para os servirem eternamente. Davi sabia, o povo sabia, eles sabiam. Sabiam, mas não fizeram. Adianta a gente saber, mas não fazer? Não adianta. Adianta a gente saber e desprezar? Não adianta. Adianta a gente saber, mas não obedecer? Não adianta. Por isso que Jesus vai falar lá em Mateus capítulo 7, quem ouve a minha palavra e não cumpre, está edificando a sua casa onde? Na areia. A casa vai cair, vai ser grande a sua ruína. Uzá viu a sua casa cair, e foi grande a sua ruína. Morreu pela ira de Deus. E aqueles que estavam ali, envolvidos naquilo ali, o próprio Davi sentiu no coração, meu Deus. Então a gente, não basta eu saber o que agrada a Deus, eu tenho que fazer aquilo que agrada a Deus. Porque quando a gente obedece e faz o que agrada a Deus, tem bênção. Olha o que está escrito aqui, marca aí capítulo 15, depois nós vamos voltar aqui. Vamos voltar aqui um pouquinho para Josué, capítulo 3. O povo está para cruzar o rio Jordão e Deus dá instruções. Josué 3,14. O povo vai cruzar o Jordão.
E diz assim: aconteceu que partindo o povo das suas tendas para passar o Jordão, levavam os sacerdotes a arca do concerto diante do povo. E quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, e os pés dos sacerdotes que levavam a arca se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras todos os dias da cega, pararam-se as águas que vinham de cima, e levantaram-se num montão muito longe, de diante da cidade de Adã, que está a banda de Sartã, e as que desciam ao mar das Campinas, que é o mar salgado, faltavam de todo e separaram-se. Então passou todo o povo defronte de Jericó. Porém os sacerdotes que levavam a arca do concerto do Senhor pararam firmes em seco, no meio do Jordão, e todo o povo passou em seco, até que todo o povo acabou de passar o Jordão. Versículo 17. E Josué deu ordens aos sacerdotes, dizendo: subi do Jordão. E aconteceu que, como os sacerdotes que levavam a arca do concerto do Senhor subiram do meio do Jordão, e as plantas dos pés dos sacerdotes se puseram em seco, as águas do Jordão se tornaram ao seu lugar, e corriam como dantes sobre todas as suas ribanceiras. Os sacerdotes estavam carregando a arca do Senhor. Deus deu instruções, Josué está obedecendo, o povo está obedecendo. Os sacerdotes vão na frente com a arca. Quando eles colocam o pé na água, o que acontece? Deus divide o rio. Os sacerdotes vão, e a ordem era, tem que ficar no meio do rio, até que todo o povo passe. Todo o povo terminou de passar. Eles permaneceram ali, esperaram. Josué falou: agora vocês podem subir. Quando ele sobe, quando ele tira o pé do lugar que a água ocupava, o rio passa a correr de novo. Quando tem obediência, Deus faz coisas milagrosas, Deus faz coisas maravilhosas. Qual é o poder que aquele povo tinha para parar a água do rio? Nada. Precisaram construir um dique, precisaram desviar o curso do rio, precisaram fazer uma represa, nada. Precisou apenas o quê? Obediência. Quando a gente está na obediência, Deus vem em nosso favor. E Deus faz aquilo que a gente não pode fazer. A obediência atrai o favor, a bênção de Deus. Atrai, meu irmão, que Deus venha e Deus começa a trabalhar a teu favor também. Quando você está na obediência, Deus começa a trabalhar a teu favor, Deus começa a te abençoar, Deus começa a fazer com que todas as coisas cooperem juntamente para o teu bem. Ele luta por você, Ele peleja por você. Se tiver que mudar alguma coisa na natureza, Ele muda. Se Ele tiver que derrotar os seus inimigos, Ele vai derrotar. Ele vai agir em teu favor. Quando tem obediência, tem instruções, o povo está seguindo. Tem orientações, o povo está seguindo. Tem uma palavra de Deus, a gente está obedecendo. Então Deus vai se encarregar, aleluia, de fazer aquilo que eu não posso fazer. Voltando lá para Números. Davi vai convocar todos os sacerdotes. Os sacerdotes vão vir. E aí, Davi, versículo 12, ali vai falar de família. Vai chamar os filhos de Coate. Vai chamar os filhos de Arão, os levitas. Ó, versículo 4. Ele chama todos os filhos de Arão. Ele chama os filhos de Coate. Ele chama os filhos de Merari, ele chama os filhos de Gerson, ele chama os filhos de Elisafã, ele chama os filhos de Hebron, os filhos de Uziel, ele junta todos os levitas, junta todos eles, e ele vai dizer: vós sois os chefes dos pais entre os levitas, santificai-vos vós e vossos irmãos, para que façais subir a arca do Senhor Deus de Israel, ao lugar que ele tem preparado, porque... Porquanto primeiro vós assim não o fizestes, o Senhor fez ruptura em nós, porque não o buscamos segundo a sua ordenança. Davi está reconhecendo: olha, a gente não fez da maneira correta, e porque a gente não fez da maneira correta, Deus veio e castigou, não fizemos de acordo com aquilo que ele tinha determinado. Santificaram-se, pois, os sacerdotes e levitas para fazerem subir a arca do Senhor, Deus de Israel. E os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus aos ombros,
como Moisés tinha ordenado, conforme a palavra do Senhor, com as varas que tinham sobre si. Então Deus deu uma instrução que eles sabiam, que eles conheciam muito bem. Mas na empolgação, mas no envolvimento, deixaram tudo de lado. E porque deixaram tudo de lado, Deus se irou. E agora vai ser bênção. E agora todo o povo vai se reunir da mesma maneira. Todo o povo vai se ajuntar, eles vão subir, eles vão cantar, eles vão louvar o Senhor da mesma maneira, vai haver uma festa. Só que agora a festa vai ter bênção. Porque agora a instrução do Senhor, a palavra de Deus está sendo obedecida, está sendo cumprida. Agora não vai mais ter ira de Deus, agora ninguém mais vai morrer, agora não vai mais ter ninguém com medo, não vai mais ter ninguém agora, meu Deus, o que aconteceu? Não tem mais confusão, agora tem bênção. Isso é importante, a gente andar sempre na obediência, na fidelidade, porque a gente nunca vai ficar confundido. A gente nunca vai ficar, meu Deus, o que está acontecendo? Não, eu sei o que está acontecendo, porque eu estou obedecendo ao Senhor, aleluia. Eu posso até não estar entendendo como que o rio parou, eu posso até não estar entendendo o que Deus fez para o rio parar, mas sei que Deus está agindo, sei que Deus está movendo, porque eu estou na obediência, aleluia. Ou vai ter perigo se alguém passar aqui? Não vai ter perigo não. Pode atravessar aí pelo leito do rio aí, e ninguém vai tropeçar, ninguém vai cair, ninguém vai morrer, porque Deus está no meio da obediência, aleluia. Deus está se movendo através da obediência em favor das nossas vidas. É importante a gente olhar para a palavra de Deus e a gente obedecer e a gente cumprir a palavra de Deus e a gente fazer aquilo que a palavra de Deus nos instrui para que nós sejamos abençoados, para que a vida de Deus se manifeste em nós, aleluia. É importante. Hoje em dia nós estamos num tempo em que as pessoas estão fazendo tudo, é um negócio que está, é só movimento, muitas coisas são só movimento. É só movimento, é um monte de gente, e está fazendo em nome de Deus, aleluia, glória a Deus, e Deus vai abençoar. Não é assim. Pode ter um monte de gente com boa intenção, porque você olhar, Davi estava mal intencionado? Davi estava querendo fazer alguma coisa, vamos dizer assim, que fosse de escândalo para envergonhar o nome do Senhor? Não. A boa intenção tinha. Era uma intenção legítima. Olha, a arca do Senhor está lá, vamos trazer ela para a cidade aqui, vamos construir um tabernáculo aqui. Não era um pensamento ruim? Não era. O problema é quando a gente despreza a palavra do Senhor e a gente vai fazer aquilo que está aqui, ó. Ou a gente vai fazer aquilo que está no nosso coração. Eu tenho que fazer aquilo que está aqui, ó, na Bíblia. Porque senão a gente acaba saindo da vontade de Deus. A gente acaba fazendo aquilo que não é para a gente fazer. Olha, Deus deu uma instrução, amém. Siga a instrução do Senhor. Deus deu uma orientação. Olha, você vê que Deus é tão específico. Deus separou uma tribo. No meio daquela tribo, Deus separou uma família. E Deus disse o que eles deveriam fazer. Nas coisas de Deus, tudo tem ordem, tudo tem decência, tudo tem zelo. É tudo de acordo com o que Deus vai mostrando. Não dá para a gente fazer as coisas fora daquilo que está na palavra de Deus. Porque não vai trazer bênção. Então que nós possamos olhar para aquilo que a palavra de Deus nos mostra, e tudo que foi escrito para a nossa instrução, para que a gente olhe, aprenda e obedeça para a nossa vida, para que a gente seja abençoado. Todos nós precisamos ser abençoados na nossa vida, todos nós precisamos do favor de Deus na nossa vida, todos nós precisamos de milagres de Deus na nossa vida. E como é que eu vou atrair o favor de Deus sobre a minha vida? Ser fiel até a morte, ser fiel, seja obediente. A Bíblia vai dizer lá em Gênesis que toda a raça humana estava corrompida. E Deus olhou, Deus falou, vou destruir tudo isso aí. Mas a Bíblia diz que quando Deus olha para Noé, diz que a palavra do Senhor é que Deus achou graça em Noé. Deus se agradou de Noé. Porque Noé não era como todo mundo.
Noé não andava como todo mundo, não falava como todo mundo, não vivia como todo mundo, não fazia o que todo mundo fazia. Noé andava com Deus. Era varão justo e reto no meio das suas gerações. É isso que Deus quer ver em nós. Deus vai olhar e Deus vai falar, não, ali está meu servo, está na obediência. Ali está minha filha, ali está na obediência. Ali ela tem compromisso comigo, eu tenho compromisso com ela. Ele tem compromisso comigo, eu tenho compromisso com ele. Ele obedece a minha palavra, ele zela por aquilo que ele conhece da minha palavra. Eu também zelo pela vida dele. Amém? Feche teus olhos, curve a tua cabeça.